cuidando dos detalhes. Eu louvo a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel 16:11, eu faço também meu agradecimento à vida do irmão Paulo, que fez esse convite. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a vida da sua esposa, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado, mano. Muito obrigado por confiar em nosso ministério. Grato sou. Louvo a Deus pelo esse trabalho que vocês estão fazendo com a juventude. Nós somos a última geração do Senhor. De nós sairá o grande último avivamento. Louvo a Deus pela vida do irmão Pablo também, companheiro, amigo de longa data. Deus abençoe a vida do evangelista irmão Diego, meu amigo da fé. Irmão Andrei, meu grande amigo. É alegria te ver, mano. Deus abençoe. Também louvo a Deus pela vida da minha mãe, que sempre que dá está conosco. Sou grato ao Senhor, mãe. Deus abençoe a senhora. Se não fosse muitas vezes os joelhos da minha mãe, o que seria de mim? Mas Deus é bom e misericordioso. Também sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa. Valorize a mulher que Deus te deu, que Deus te deu. Ela é parte essencial do teu ministério. 75% do teu ministério é a tua esposa. Eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu, uma pessoa que chora, ora junto comigo, abraça meu ministério, confia em mim. Sou muito grato a Deus. Deus abençoe, meu amor, eu te amo. Todos acharam amém? 1 Samuel 16:11. É muito conhecido de vocês, mas Deus ministrou isso no meu coração e eu creio que Deus tem algo para falar com nós essa noite, amém? E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os seus filhos? E ele disse: resta ainda o mais jovem, eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, pois não assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo e trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de seu olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge, pois este é ele. Amém, irmãos? Larga sua Bíblia no banco, por gentileza. O irmão Paulo orou pela minha vida, agora eu quero orar com vocês. Ao longo da caminhada eu aprendi uma coisa muito importante, que a oração tem que ser a primeira e a última opção na vida do cristão. Ana, ela dependia do milagre. Ela queria gerar, ela dependia desse milagre, pois ela era estéril, não podia ter. A Bíblia vai dizer que ela orou ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor e deu Samuel. Samuel significa Deus ouve. Elias estava numa situação desafiadora. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal desafiaram ele, e ele queria que Deus mandasse fogo do céu sobre o altar. A Bíblia vai dizer que ele orou a Deus, e Deus desceu fogo do céu sobre o altar. Pedro estava preso. Enquanto ele estava na prisão, a Bíblia vai dizer que lá fora tinha uma igreja que orava. E Deus ouviu a oração de Pedro e abriu a porta. Deus ouviu a oração da igreja lá fora e abriu a porta da prisão. Atos 16, Paulo e Silas, depois de ter sido surrado, beirando a meia-noite, a Bíblia vai dizer que eles mesclaram oração com adoração. E Deus parou tudo no céu e mandou um terremoto e derrubou as prisões. Se você orar, Deus tem milagre para você. Se você orar, Deus manda fogo do céu para incendiar o teu altar. Se você orar, hoje Deus abre esse cárcere e liberta você para viver com alegria. Se você orar, Deus derruba o que for necessário para você cantar o hino da vitória. Feche teus olhos, por gentileza. Pai Todo-Poderoso, Deus, graças te dou pelo privilégio de estar aqui com a sua igreja, Pai. O Senhor sabe da gratidão no meu coração dessa oportunidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Mas eu te peço nesse instante, Pai, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, ministra juntamente com a sua igreja nesse instante, Pai amado. Pois aqui tudo é seu, Pai. O povo é seu, a igreja é sua, a palavra é sua, Pai amado. A minha vida é sua, Pai.
Agora nesse instante eu só sou uma luva, Pai amado, que o Senhor coloca as suas mãos e opera como quiser, da forma que quiser e com quem quiser, Pai amado. Pai, fala conosco, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Pode sentar, por gentileza. A Bíblia vai dizer, nessa época, o povo de Israel tinha migrado do tempo da teocracia para a monarquia. Teocracia, todos vocês sabem, mas não passar desapercebido, era o tempo que Deus comandava o povo. Mas os reinados vizinhos já tinham o rei estabelecido. E devido à grande pressão do povo de Israel, Deus permitiu que gerasse o tempo da monarquia, e Deus levantou Saul para ser rei. Através do profeta Samuel, Deus ungiu Saul. Só que Saul, no começo do reinado, começou bem, tudo tranquilo, tudo certo. Só que de uma parte adiante, Saul começou a gerar desobediência ao olhar de Deus. Saul entendia que, independente de como fosse a forma, se chegasse no final ou antes mesmo da batalha, ele sacrificasse ao Senhor e desse um culto, um sacrifício, uma adoração, estava tudo certo. Entendendo ele que somente o sacerdote podia oferecer sacrifício ao Senhor. Mas Saul tinha um problema que muitos de nós às vezes carregamos nos dias de hoje. Ele tinha ansiedade, ele era aflito por ser ansioso, ele não soube esperar o sacerdote Samuel e ele mesmo ofereceu o sacrifício ao Senhor. Deus se cansou, porque Deus não está ligado com o resultado. Deus não quer somente lá no final você, não, independente de como eu ordeno, independente de como eu sigo o meu fluxo da minha vida, quando chegar naquele instante, na hora do culto, eu vou oferecer um culto para Deus e está tudo certo. Não. Deus não está ligado no que você tem para oferecer. Deus está olhando para você para ver como tu conduz a vida dele, a tua vida na presença dele. Deus não quer o sacrifício, Deus ainda quer a obediência. Saul abriu mão da obediência, entendendo que o que valia para o Senhor é o sacrifício, mas não, é melhor obedecer do que sacrificar. E a obediência gera milagre. Como assim, irmão William? Eu vou abrir entre parênteses e o Espírito Santo ministra isso no meu coração. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento, que depois de Jairo ter convidado Jesus Cristo para ir para sua casa, pois a filha dele estava beirando a morte, a Bíblia vai dizer que vinha vindo Jesus Cristo, Jairo, uma grande multidão. E Jesus vinha passando, e a história vai dizer que uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há mais de 12 anos, ela vem por detrás da multidão e toca na orla do vestido de Jesus. Quem sabe nós lendo assim, ou falando assim para você, tu vai dizer, mas a multidão apertava, era a única parte que ela podia alcançar. Não. A Bíblia vai dizer em Números, que quando Deus constituiu, através de Moisés, a confecção das roupas dos filhos de Israel, Deus tinha dado uma ordenância, que na orla do vestido, da vestidura daquela geração do povo de Israel, ia carregar um linho azul, em toda a orla, e naquele linho azul, ia carregar os 10 mandamentos do Senhor. Aquela mulher, quando ela viu Jesus Cristo vindo, ela entendeu que somente nos mandamentos, somente na lei de Deus, se ela tocasse, era o suficiente para gerar um milagre na vida dela. Não, essa hora tu não está entendendo, é difícil mesmo dar glória a Deus, mas eu vim para ministrar o que Deus colocou no meu coração. A obediência vai gerar um milagre na tua vida. Deus não procura performance, Deus ainda olha e procura uma vida perante a presença dEle. Jovens que me escutam essa noite, quem sabe isso vai gerar um confronto na tua mente, mas o Evangelho é isso. O Evangelho não vem para dar manutenção para a vida que tu está levando. O Evangelho vem para fazer você querer transformar, sair dessa situação para viver algo novo do Senhor. É Deus falando para mim e para vocês. Eu não procuro aparência, eu não procuro performance, eu procuro obediência, pois a obediência gera resultado.
O céu é reativo. Eu sempre falo isso e gosto. Toda ação preparada aqui gera uma reação do céu. Mas irmão William, por que não está acontecendo? Ei, está na hora de você fazer uma autorreflexão e ver qual está sendo a tua ação aqui. Deus te quer por completo. Ele não quer você 1h30. Ele quer que você esteja uma vida no altar. Atos 3. A Bíblia vai dizer que Pedro e João, eu já volto para a mensagem, mas eu vou ministrar isso. Pedro e João vinham vindo para o templo orar. E eles traziam um coxo para a porta. Então é sinal que o coxo não estava dentro do templo, não estava dentro da igreja, ele estava fora, na porta. Pedro e João não tinham ido orar e estavam voltando, eles estavam indo para a igreja orar. Só que o mais interessante, irmão Pablo, que o milagre não acontece quando eles voltam da igreja. O milagre acontece antes mesmo de eles adentrar o templo. Sabe o que Deus ministra no meu coração e eu vou ministrar com vocês? Hoje em dia nós temos um costume, ditado popular, dizer: eu vou para a igreja para ser cheio, eu vou para a igreja para receber. Não está errado não, mas você tem que lembrar de uma coisa constante na tua mente: o culto não é Deus que desce para dar para você, é você que tem que vir dar um culto para o Senhor. Não é, o culto não é lugar de só vir receber, culto é lugar de vir entregar, dar. Pedro e João, se eles viessem entendendo que eles tinham que orar para depois ser cheio, o milagre não tinha acontecido, e eu não ia estar testemunhando isso para você hoje não. Só acontece porque o culto de Pedro e João já começava em casa. O culto de Pedro e João já começava quando eles acordavam, durante a manhã, continuava no meio-dia, continuava na tarde e finalizava na noite. Sabe por quê? Porque, meu Deus do céu, eu vou falar, pai. Deus não quer você só aqui, aparência, lábio. Deus quer a tua vida voltada para Ele o tempo todo. Você é templo do Espírito. Se você é templo do Espírito, você tem que estar o tempo todo voltado a dar um culto para Ele. Ei, culto não é só lábio, palavra, louvor, não. Culto é atitude, é vida, é obediência. Eu não sei se um dia eu volto a pregar aqui de novo, mas eu vou entregar tudo. Meu Deus, eu vou para a palavra. Deus não queria, tinha rejeitado Saul. Deus não queria mais ele não. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 16, no versículo 1, Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, por quanto tempo você vai ficar lamentando, sabendo que eu já rejeitei Saul? Na versão original vai dizer: por quanto tempo você vai ter dó de Saul, sabendo que eu já rejeitei? Deus já tinha falado lá no capítulo 13 de 1 Samuel, que Ele já tinha buscado para ele um novo rei, segundo o coração dele. E Deus buscou um homem segundo o seu coração para reinar. Deus não estava buscando, Deus já tinha buscado. Quando ele usa esse termo, se lamentou, até quanto tempo você vai ficar se lamentando? Por Saul, eu já rejeitei. Deus disse para Samuel: Samuel, enche o chifre de azeite e desce à casa de Jessé o belemita, pois entre seus filhos levantarei um rei. Só que o interessante, presta atenção nesse negócio, que Deus falou para Samuel, Ele deu o nome do pai da casa, que era Jessé, Ele deu o endereço, que era Belém, a casa do pão, mas Ele não tinha revelado o nome do novo rei. E eu fui entender isso, irmão Paulo, pedi Deus ministre no meu coração, e eu me apeguei nesse termo: até quando vai lamentar? Lamentar é um termo usado por coisas do passado. Tu não consegue lamentar do que vai vir no futuro, tu lamenta aquilo que já passou. Era Deus falando assim para Samuel: Samuel, ei, enquanto você ficar apegado no que já passou, não tem como eu revelar um novo para você. Ei, Deus está ministrando para alguém aqui nesta noite, eu creio, porque Deus só fala com quem está presente. Ei,
Quando você ficar agarrado naquilo que deu errado e já passou, não tem como Deus revelar para você o novo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: para com isso, larga a mão das migalhas, para de ficar chorando as pitangas. Ei, tem um tempo novo chegando para a tua vida, mas Deus só vai revelar quando você abrir mão disso. Isso é ato profético para a tua vida. Enxuga as lágrimas só mais uma vez e é hoje, deu. Chega de chorar pelo que passou. Ei, se prepara, que tem coisa boa de Deus chegando para a tua vida. Eu profetizo para você com os olhos abertos, sem medo de errar. Chega, eu não quero mais Saul. Vai lá, desce a casa de Jessé o belemita e unge o rei. Só que Samuel, além de ter sentimento por Saul que ele tinha ungido, a Bíblia vai dizer que ele tinha medo de Saul. Samuel indagou: Deus, mas Deus, Saul vai me matar. Se eu lá ungir um novo rei, quando ele souber, ele vai me matar. Só que o meu e o teu Deus é um Deus de estratégia. Se ele mandou, pode ficar tranquilo que ele, além de ter estratégia, ele tem garantia para você. Quando a gente lê na versão original, no versículo 1, no capítulo 16, a versão vai dizer: enche o chifre de azeite e vem. Samuel, enche o chifre de azeite e vem. Era mais ou menos Deus falando assim, ó: Samuel, fica tranquilo, se eu falei, pode vir que eu estou te esperando. Se Deus falasse assim: Samuel, enche o chifre de azeite e vai, era Deus dizendo assim: pode ir, vai, se vira, que eu vou ficar aqui, qualquer coisa, eu estou aqui. Mas não. Deus, quando Ele dá a ordenança, quando Ele dá a promessa, pode ficar tranquilo que Ele já planeou o caminho, Ele ajeitou as veredas já. Era Deus dizendo assim: Samuel, pode vir, vem tranquilo, vem que eu estou te esperando. Ei, meu Deus, antes mesmo de você pensar em estar nesse sábado da noite aqui, Deus já tinha escrevido lá: ei, naquele sábado, naquele dia, à noite, pode vir que eu estou te esperando lá na igreja de Cristo, eu quero falar contigo. Só que tem mistérios na Bíblia, nas entrelinhas, que me encantam. Isso não acontece só em 1 Samuel, em 1 Reis 19, todos nós já ouvimos falar de Elias. A Bíblia vai dizer que Elias foi para um momento de depressão. Elias foi para dentro da caverna. Depois de Deus ter mandado fogo do céu, ele ter visto a mão de Deus sobre a vida dele, ele teve medo, ele foi para dentro da caverna. Por isso que você tem que entender que até os homens de Deus que marcaram a história passaram por isso que você está passando. Mas fica tranquilo, que por mais que tu não entenda, Deus está no controle de tudo. Quando ele entrou na caverna, a Bíblia vai dizer que Deus estendeu a palavra a Elias, dizendo: Elias, o que faz aqui? Se fosse uma conversa com uma pessoa que tivesse uma distância, estou vendo o irmão Pablo, mas eu estou distante dele. Eu posso até ver a situação que ele está levando, mas eu estou distante. Deus ia olhar, irmão Paulo, ia dizer: ei, Elias, o que tu faz aí? Quando Deus olhou para Elias e disse: Elias, o que tu faz aqui? Era Deus dizendo assim: Elias, tu está na caverna, mas eu estou contigo. Tu está na dificuldade, mas eu estou contigo. Ei, tu não está entendendo, mas fica tranquilo que eu estou do teu lado. Eu estou te cuidando, eu estou te guardando. Pode todo mundo te deixar, mas eu não te largo, tu é meu. Deus te trouxe aqui para te lembrar: ei, tu tem dono. A circunstância, o lugar não altera quem você é eleito, você é escolhido. Ei, o olhar de Deus jamais se afastou de você, pelo contrário, Ele está com o controle, Ele está cuidando, Ele está zelando. Samuel pede estratégia, e Deus dá estratégia. Ei, Samuel, vai lá,
chega na casa de Jessé, diz que tu venha santificar, que o resto eu vou ordenar. Mas quando tu chegar, tu avisa os anciões da cidade que tu vem para santificar o Senhor. Porque naquela época, tu entender, o sacerdote chegasse numa cidade, uma certa região, se ele chegasse com a mão esquerda erguida, ele vinha anunciando guerra. Era um problema enorme para o povo. Mas se ele chegasse com a mão direita erguida, era sinal que ele veio para trazer bênção. Eu vim da parte do Senhor hoje para trazer bênção para a tua vida. Só que Deus dá uma estratégia para Samuel muito interessante. Quando eu me apego nisso, eu fiquei tentando achar uma estratégia, porque a gente quer ver um negócio assim, dizer, uau, que incrível. Só que a estratégia de Deus para Samuel é uma coisa simples, que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, as promessas não se cumprem, porque a gente não adere a essa estratégia para nós. Como assim, irmão? Eu vou te explicar. A estratégia de Deus para Samuel, para chegar até a casa de Jessé, e Saul não matar ele, não impediu ninguém impedir a ordenança de Deus, era o seguinte, era mais ou menos assim: Samuel, faz assim, ó, vai em silêncio, unge e volta em silêncio, vai calado e volta calado. Sabe qual que é o mal nosso dias de hoje? Eu vou falar em miúdos para você entender. A gente tem o costume de contar às vezes para todo mundo, e nem todo mundo tem o mesmo coração, está disposto a se alegrar com nós. Não. Às vezes a questão de você, por você ser tranquilo, de boa, querer compartilhar com todo mundo as bênçãos que Deus tem para a tua vida, estão atrasando de acontecer. Eu vou falar logo rasgado para você entender. Ei, para de contar, fecha a boca, espera em Deus, não fica contando para todo mundo, não, deixa no tempo dele, não deixa que, não precisa você contar a bênção, deixa que a bênção conte sobre você quando ela se cumprir. Não precisa sair contando a promessa, não, quando a promessa se cumprir, ela vai falar sobre você. Samuel foi à casa de Jessé. Interessante que quando Samuel chega na casa de Jessé, está Jessé e seus filhos. Lembrando que Deus não tinha dado o nome do rei, não. Deus sabia, mas não tinha dado o nome, não. Só que estava todos os irmãos de Davi, menos Davi dentro da casa. Eu me pergunto, eu gosto desse texto. Se existe alguém que eu gosto de falar, é Davi. Não sei porque, irmão Paulo, mas acho que ele era baixinho para nós. Ele era top. Quando chegar lá no céu, eu quero abraçar ele. Quero sim. A orelha dele esquentou alguma vez, porque eu já falei desse homem aqui na terra, e meu Deus. Davi não estava entre os irmãos, sabendo que poderia ser qualquer um. Mas segundo a ótica de Jessé, Davi não servia. Segundo a ótica do homem, Davi não servia. Seria fácil, provavelmente você deve ter escutado isso já, mas seria muito fácil Deus ter dado o nome para Samuel, Deus ter dado o endereço e dizer, não está dentro de casa, está no campo, entre as ovelhas, vai lá. Ia poupar o alvoroço, ia poupar o tumulto, ia poupar toda a estratégia do Senhor, ia poupar. Só que Deus queria honrar Davi não lá no pasto, no meio das ovelhas, não. Deus queria honrar Davi no lugar que ele não tinha valor. Eu fui procurar entender o porquê que Davi não estava junto com os irmãos, não estava em família, não estava dentro de casa. Segundo um rabino, um escritor muito conhecido, Flávio Joséfo, ele vai falar, e ele mesmo diz que não é uma certeza plena, mas tem uma porcentagem grande de ser certeiro. Naquela época, lembrando que Jessé, ele era um fazendeiro, um comerciante, ele fazia viagens para vender essas ovelhas, comercializar.
E numa dessas viagens, ele acabou gerando um filho fora do casamento. E todos nós sabemos que a Bíblia diz que Davi, além de ser de pequeno porte, ele era ruivo, de bela formosura. Se você hoje procurar no YouTube e ver como são os judeus, tu vai ver que Davi não se encaixa o perfil. O judeu é alto, o judeu jamais vai ser ruivo, mas Davi era ruivo e de bela formosura. Numa das viagens, Jessé acabou gerando um filho fora do casamento. E segundo a lei, se nascesse menina, automaticamente ficaria com a mãe, sem conhecer o pai. Mas se nascesse menino, no momento que a mãe gera, é tirado da mãe e dado para o pai. Segundo o historiador, Jessé não chamava Davi nem pelo nome, ele chamava Davi por bastardo, aquele que é gerado fora do casamento. Davi cresceu nesse cenário, nasceu com esse rótulo: é bastardo, não serve, não tem valor, não pode viver em família, porque para mim Jessé via Davi como uma desonra, como um erro, e Deus olhava do céu dizendo: ei Jessé, tu homem, pode dizer que ele não tem valor, pode dizer que ele é um erro, mas para mim ele é segundo o meu coração. Enquanto Jessé tinha preocupação com Eliabe, Ramá, Abinadab, tinha postura, era grandão, ele se preocupava com aqueles, achando que aqueles que tinham desenvoltura, postura para ser rei, ele estava ali reunido, achando que dali saía um rei, e Deus estava olhando lá no meio do campo, das ovelhas. Pode o homem, pode a mulher, pode até os teus de casa olhar para você e dizer: mas você, não, isso é coisa da tua cabeça, tem muita gente melhor. Pode até olhar e desprezar você e te desvalorizar, dizer: mas tu não vai a lugar nenhum não. Ei, pode o homem, linhagem horizontal, dizer isso, mas tem um Deus que olha para você da vertical e diz para você assim: não, pode desprezar, pode dizer que você não serve para eles, mas para mim tu serve, para mim tem valor. Ei, quando eu olho para você, eu vejo você como um espetáculo, diante dos homens, diante dos anjos e diante de mim. Ei, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te guardou. Ei, Ele te ama, para Ele você tem valor. Caminho para encerrar. Era tão difícil a vida que Davi carregava, que até a situação do profeta Samuel acontecer, que foi esperado ele para sentar à mesa, segundo o historiador, ele nunca teve a oportunidade de adentrar a casa. Por a lei, pelo respeito, quando Jessé chamava ele para levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, ele tinha que vir na porta dos fundos, olhar para o chão e não poder nem chamar por pai Jessé, e quanto mais olhar, ele tinha que olhar para o chão. E os irmãos para você entender isso é forte. Os irmãos de Davi eram tão ruins para ele, que quando Davi levava a comida para os seus irmãos no campo de treinamento ou no campo de batalha, Davi tinha que largar o alimento, ele não podia comer junto com eles, pois ele não era filho legítimo, ele não tinha a honraria de estar. Ele tinha que largar a comida e ficar numa distância e esperar os irmãos comer. O que sobrasse, ele se alimentava. Só que eles eram tão ruins com Davi, que com as migalhas eles deixavam a comida em migalhas, jogavam no chão. Davi cresceu nesse cenário. Eu fico imaginando quantas vezes Davi chorou sem entender. Que é isso? Não tive o direito de conhecer minha mãe. Nunca fiz nada para o meu pai e ele me despreza. Os meus irmãos, que são o meu orgulho, são soldados, não conseguem nem me chamar de irmão. Só que isso é para você pegar. Entre a promessa, irmão Pablo, entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um processo.
Deus vai levantar o profeta para prometer sobre a tua vida, dizer aonde tu vai chegar. Só que o processo Deus não vai revelar para você. E no meio do processo terá dias que tu não vai entender o porquê de muitas coisas. Porque eu sofro, Pai? Porque tanto dói? Que evangelho é esse que me gera lágrimas? Que vida é essa com o Senhor? Que eu acordo dia sem entender, eu olho para o espelho e não consigo ver dentro de mim alegria. É Deus te preparando para algo maior. Sabe o que é isso? É Deus te dando estrutura para aquilo que Ele tem preparado para você viver. Davi passou por isso, porque não eram as malhadas que Deus tinha para ele, não. Deus tinha um reinado sobre o povo de Israel. Por isso de tanto sofrimento. Só que quando chegou a vez dele, Deus não mandou ungir ele no meio das ovelhas. A Bíblia diz que passam todos os filhos. Eu imagino a frustração de Jessé, e eu vou encerrar. Eu imagino a frustração de Jessé. Tinha que ser Eliabe, tinha que ser Abinadab, Samar, tinha que ser. Passou todos. A lista de Jessé, nenhum serviu. Ele riscou todos os nomes. E Deus, permita conjecturar para você. E Deus olhando tudo aquilo do céu, eu vou deixar. Até que uma certa feita Deus bradou do céu e disse: ei Samuel, não é. Eu não sou que nem vocês, que olham a aparência. Não. Eu olho o coração. Fala aí para Jessé, Samuel, pergunta para ele, que eu sei. Pergunta para ele se tem mais algum. Se for todos mancebos, se acabou seus filhos. Pergunta para ele que ele tem resposta. Eu imagino Jessé envergonhado, desapontado, dizendo: não, tem profeta, mas é o menor, não serve. E Deus dizendo do céu: manda chamar. Não serve para Jessé, mas para mim vai ser rei. Manda chamar, que enquanto ele não chegar, ninguém vai assentar à mesa. Eu vou encerrar, se coloque de pé. Prepara um louvor, irmão Paulo.